Meu nome é Suelen, eu sou acadêmica do 5º ano de farmácia e eu vou estar apresentando para vocês um pouco do que significa um inquérito epidemiológico. O inquérito epidemiológico ele é um estudo seccional, né, geralmente do tipo amostral. Ele é levado a efeito quando as informações existentes elas são inadequadas ou insuficientes em virtude de diversos fatores, dentre os quais eles se podem destacar a notificação imprópria ou deficiente, a mudança no comportamento epidemiológico de determinada doença, a dificuldade na avaliação de cobertura de vacinas ou eficácia de vacina e a necessidade da avaliação da eficácia das medidas de controle de um programa na descoberta de agravos inusitados, né? Então, o inquérito epidemiológico é quando a vigilância epidemiológica ela não tem informação necessária o suficiente para falar, não, a gente não consegue tomar uma decisão necessária o suficiente para o que está acontecendo, né? Então, a gente precisa investigar alguma coisa. Então, eles fazem de uma forma setorializada, ou seja, em uma determinada área. E nessa área eles fazem a sua pesquisa para que possa colher mais informações e entender o processo naquela epidemia ou endemia, né, que esteja virando surto. Enfim, é bem interessante isso. E esse é o trabalho do inquérito. Ele busca informações para que eles buscam informações para aquelas informações colhidas mostrem resultados. Se está acontecendo alguma coisa diferente do rotineiro ou não, ou se é só um alarme falso. Eu trouxe para vocês um inquérito como exemplo que foi realizado pela Universidade Federal de Pelotas, que se chama EpiCovid. Como é que funcionou? A Universidade Federal de Pelotas eles tiveram uma ideia de fazer na região de Rio Grande do Sul os testes nas pessoas para ver como que estava o coronavírus na região. E nisso o Ministério da Saúde achou interessante a pesquisa deles e resolveu financiar. Então, isso abrangeu 133 cidades, não só do Rio Grande do Sul, mas como Santa Catarina, entre outras regiões. Então, esse inquérito ele teve como objetivo medir a prevalência do coronavírus no Brasil, né, e avaliar a velocidade de expansão do Covid aqui no país. E o objetivo do EpiCovid foi fazer a estimativa do percentual de brasileiros que estão, né, e foram infectados com o coronavírus e determinar o percentual de pessoas assintomáticas, então pessoas que não tiveram sintomas e deram positivos para coronavírus. O objetivo também foi acompanhar a queda de contaminação para possíveis afrouxamentos da medida de isolamento. Então, os municípios eles se basearam no inquérito para fazer os decretos nos municípios e também para avaliar a velocidade da infecção ao longo do tempo, né, para obter cálculos precisos da letalidade desse vírus. Então, o método do EpiCovid foi o seguinte: a pesquisa, né, ela foi incluída 3 inquéritos populacionais realizados a cada 2 semanas por meio de visitas a domiciliares que eram conduzidas por equipe do IBOP. O EpiCovid ele foi um dos maiores estudos epidemiológicos sobre o coronavírus no mundo. E foram testados 133 pessoas. A primeira visita ela ocorreu no dia 14 de maio, né, com a realização do teste rápido do coronavírus. E desses 133 municípios estudados no país, foram selecionados cada município 25 cidades. E dentro dessas cidades eles selecionaram por setores, né? Então eles fizeram uma seleção de forma aleatória, no caso de 10 domicílios, onde o morador também foi selecionado do modo aleatório. A equipe responsável pela coleta de dados, elas recebiam uma listagem com os domicílios que eram visitados, e quando o paciente ele não era localizado ou se ele recusava fazer o teste, eles selecionavam outros domicílios para repor a pesquisa.
E as pessoas que eram entrevistadas, elas eram testadas na sua casa mesmo, né? Os agentes de pesquisa, eles coletavam uma gota de sangue do paciente, geralmente eles faziam a coleta no dedo, e colocavam a amostra do paciente no teste rápido, né? Que é um testezinho, e eles acabavam aguardando por de 10 a 15 minutos para analisar o resultado. E quando o resultado do paciente dava positivo, os profissionais entregavam um informativo com orientação de isolamento social e o que o paciente deveria fazer, né, nesses dias que ele teria que ficar em isolamento. E também eles passavam o contato do paciente que dava positivo para acompanhamento e suporte da Secretaria de Saúde do município mesmo. Então, só mostrando um pouco para vocês quais as regiões que eles selecionaram. Eles selecionaram o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Vale ressaltar que no Sul estava incluído Santa Catarina e uma das regiões que foram realizados os testes foi Joinville. O teste rápido que eles realizaram para fazer o inquérito, eles usaram o teste de Randolph, tendo a sensibilidade do teste 85% e especificidade 99,9%, sendo, como eu já havia dito para vocês, o resultado saindo em 15 minutos. Eu trouxe para vocês só um esquema breve da realização do teste de Randolph, né? Só para vocês terem uma noção como que foi realizado, então, como eles faziam a coleta de sangue no dedo da pessoa selecionada, né? Eles colocavam a amostra do paciente e depois eles colocavam 2 ou 3 gotas da solução tampão do teste e eles aguardavam de 10 a 15 minutos. E daí o controle, né, sempre tem que dar positivo. E se a linha de baixo do controle que estava escrito T desse positivo, ele seria positivo para coronavírus. E se desse no T negativo, né, ele seria negativo para coronavírus. Se o controle e o teste davam negativo, o teste era inválido, porque o teste no controle sempre tem que dar positivo. O resultado das 3 fases do teste que foi realizado, a gente pode perceber que a prevalência, né, ela aumentou conforme as fases da realização do teste, percebendo a positividade para o coronavírus. Então, se a gente perceber, no dia 14 a 21 de maio, ele teve a prevalência de 1,9 e já em junho ele teve a prevalência de 3,8. Valendo dizer que a prevalência do IC é o intervalo de confiança dos resultados dos pacientes. Então, a gente pode ver que a cada período dos testes, das fases, foi aumentando essa positividade dos pacientes que não tinham sintomas de coronavírus e estavam positivos para coronavírus. Se a gente perceber nas 3 fases, entre o dia 24 a 21 de maio, foi positivo na primeira fase 348 pessoas e já na terceira fase foi positivado 967 pessoas. E quando foi realizado os testes, que foi realizado entre maio, junho e julho, a gente pode perceber que o Norte e o Nordeste eles estavam em alta, né? Mas a partir do momento que começou o inverno aqui no Sul, a imunidade das pessoas começaram a diminuir, a gente pode perceber que o Sul acabou se tornando o epicentro aqui do coronavírus, né? Já na parte da prevalência por sexo, nas 3 fases a gente pode perceber que se manteve constante, né? Tanto homem quanto mulher. A gente pode perceber na prevalência por idade que em maio as pessoas entre 50 e 59 anos estavam positivando mais, e a partir de junho
As pessoas, as crianças, na verdade, de 0 a 4 anos começaram a positivar mais do que as pessoas que tinham entre 50 e 59 anos. Na parte de prevalência por raça e cor, a gente pode ver que há um destaque, né, em pessoas indígenas, mas vale ressaltar que a cultura deles é diferente da nossa. Eles vivem em tocas, então eles não têm um hábito de higiene adequado, eles dormem tudo junto, eles fazem, na verdade, tudo junto, né? Então, se uma pessoa pega na aldeia que eles estão, todas as outras pessoas vão pegar, porque a cultura deles é diferente da nossa, né? Por isso que a prevalência deles deu um pouco maior, mas isso não significa que eles são mais em nível populacional que os brancos, né? Porque o que afetou mesmo foi a cultura dessas pessoas indígenas. E a prevalência por quintis de riqueza mostrou pra gente que 20% das pessoas mais pobres, eles acabavam pegando mais o coronavírus. Por quê? Porque uma pessoa que tem mais necessidade, muitas vezes ela não tem saneamento básico, ela tem que sair para trabalhar, porque ela precisa trabalhar para ter o seu alimento. Muitas vezes eles têm muitos filhos, então eles têm que pegar ônibus. Eles têm que sair de casa, ao contrário de uma pessoa que tem uma qualidade de vida melhor, né? Muitas vezes as pessoas mais ricas, elas têm as empresas delas, elas conseguem trabalhar em home office, elas têm carro, elas não precisam ficar pegando ônibus. Então, se a gente for parar para pensar, as pessoas mais ricas, elas têm menos chances de ter contraído o coronavírus, por causa desses fatores que eu citei para vocês. Eles ainda estão na análise por que tem tantas pessoas sintomáticas, por que tantas crianças, por que a prevalência caiu nas cidades mais afetadas. Então eles ainda estão em pesquisa, eles não têm uma conclusão 100% do que está acontecendo. Então, assim, a gente pode perceber, né, tendo uma conclusão breve, que realmente a porcentagem de prevalência está aumentando, né? Eles aumentaram na terceira fase. E a gente verificou também que eles estavam fazendo a quarta fase, mas o Ministério da Saúde acabou, né, cancelando o financiamento da pesquisa. E com isso, teve uma pausa na pesquisa. Ela começou agora, né, a ser refeita novamente. E agora, no caso, eles também relatavam que seria a fase mais importante, né, que agora é o monitoramento da prevalência da doença na população. Como o Ministério da Saúde não demonstrou interesse em manter o financiamento, né, para os novos estudos, eles ficaram um tempo parado e voltaram, se eu não me engano, dia 20 de agosto. Como que eles conseguiram voltar? Porque teve um novo investimento que foi do programa Todos pela Saúde, que ele foi criado pelo Itaú e o Unibanco para fazer a continuação, né, para apoiar o enfrentamento do coronavírus nessas diversas frentes. E entre elas, né, o suporte da iniciativa da pesquisa, porque se a pesquisa não tivesse financiamento nenhum, eles não iam dar continuidade, porque essa pesquisa, ela teve, se eu não me engano, 800 bilhões que foi gasto pelo governo, né? Então, né, a hipótese que eles deram como conclusão, como eu já havia falado para vocês, que a gente está vendo realmente que estava subindo os casos nas três etapas, né, de análise que eles fizeram, e a hipótese que eles colocaram foi que o percentual de indivíduos infectados com coronavírus, né, realmente ele aumentará ao longo dos 3 inquéritos, como a gente viu, né, ele aumentou, sendo que a maioria dos infectados não relatará sintomas ou apresentará apenas sintomatologia leve. Com os dados populacionais, eles esperam encontrar a estimativa da taxa de letalidade por Covid bastante abaixo do que calcula hoje com os dados dos casos das pessoas confirmadas. Eu trouxe para vocês só uma reportagem, né, que
o Todos pela Saúde pegou o financiamento do Ministério para dar continuidade na pesquisa, né, na próxima etapa da pesquisa do Ecovid, que foi realizado, né, entre do dia 20 ao 23 de agosto. Qual seria, na verdade, o papel do farmacêutico em meio à pandemia, né? Eles fizeram um plano de respostas para farmácias privadas e públicas da atenção primária sobre a atuação do farmacêutico frente à pandemia da doença causada pelo coronavírus. Então, o Conselho Federal de Farmácia ele disponibilizou, né, esse plano de resposta com o objetivo de apoiar os farmacêuticos, os colaboradores de farmácia, os gestores, para ações que visem garantir, né, a segurança do paciente, dos trabalhadores da saúde, da população e a prestação dos serviços, mantendo o acesso dos medicamentos, os produtos para a saúde e o cuidado da saúde. Então, eles acabaram, né, fazendo esse documento. Mas para o farmacêutico, para as farmácias, a farmácia privada e a atenção primária, fazer a orientação, né, da abordagem quando um paciente chega na farmácia. Então, eles dividiram em 4 etapas, né, esse plano de resposta. A primeira seria preparar, né, a segunda identificar e a terceira isolar e a quarta conter. No que se diz a parte de preparar, se refere a garantir acesso dos medicamentos, de materiais e equipamentos. Então, ele é designado ao farmacêutico a atribuição de adquirir, armazenar e distribuir os medicamentos chaves e ajustar os estoques, né, dos mesmos conforme o perfil epidemiológico da comunidade atendida e as alterações da demanda da farmacoterapêutica. Na parte da identificação, seria analisar, né, os riscos de contatos com casos do coronavírus. Então, para viajantes, né, as pessoas que nos últimos 14 dias eles retornaram de uma viagem internacional ou de qualquer país. Os contatos próximos ao contato domiciliar, pessoas que nos últimos 14 dias eles tiveram contato próximo de casos suspeitos ou confirmados do coronavírus. Então, eles fazem, né, a aferição da temperatura e a avaliação, entre outros sinais e sintomas das pessoas que procuram uma farmácia. No que se refere a isolar, no contexto da farmácia, ela vai envolver as medidas que visam diminuir a transmissão da doença dentro do estabelecimento. Por isso que eles colocam a regra, as faixas, a distância de 1,5 m, a quantidade de pessoas que pode entrar na farmácia, né? Como a medida de proteção das pessoas em si, né? Em casos suspeitos também, ou em casos prováveis e casos que estão confirmados. E dentro do isolar também tem a medida de isolamento na farmácia, que ele cita em estar em elaboração, os EPIs para pacientes e acompanhantes, que também tem elaboração, e o atendimento de pacientes sintomáticos e acompanhantes em áreas de isolamento dentro da farmácia, ele está em elaboração também. E no último item, o que se refere a conter mais a parte, né, de toda a equipe que trabalha dentro da farmácia. Eles têm que estar com o caderno de vacinação em dia, eles têm que fazer a higienização da mão, eles têm que fazer a limpeza e a desinfecção das superfícies, né, a cada pessoa que passa, com álcool 70%, a limpeza do ambiente na farmácia também. Então, a gente pode perceber que esse plano de respostas que eles fizeram para as farmácias, na atuação do farmacêutico frente à pandemia, ele está em elaboração ainda, né, mas muita parte já foi concluído. Eu vou deixar o link para vocês se vocês quiserem acessar, é bem interessante e é um meio de como, né, o farmacêutico pode estar lidando com a situação do coronavírus, né, em frente à pandemia. Então, eu achei muito interessante esse plano de resposta e eu vou deixar um vídeo para vocês que tem
no plano de respostas para a farmácia, que eu achei bem interessante como a gente como as pessoas da farmácia podem se prevenir, né? Fazer a prevenção das mesmas devido a elas terem muito contato com muitas pessoas. Obrigada.